Deuteronômio 5, versículo 1. E Moisés convocou todo Israel e lhes disse: Ouvi, ó Israel, os estatutos e os juízos que digo aos seus ouvidos hoje, para que os aprendais e guardais e cumprais. E o Senhor nosso Deus fez conosco um pacto em Horebe. E o Senhor não fez esse pacto com os nossos pais, mas conosco, todos os que hoje estamos aqui vivos. Esses versículos quer dizer que, embora, mais uma vez, revelado agora de forma nova e expandida em Moabe, este pacto era essencialmente uma reafirmação do pacto estabelecido 40 anos antes. Nossos pais refere-se aos ancestrais patriarcas, começando por Abraão, com quem Deus tinha feito um pacto séculos antes. Versículo 4. O Senhor conversou convosco, face a face no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para mostrar as palavras do Senhor, porque tivesse medo por causa do fogo, e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Esse versículo quer dizer que a expressão outros deuses não está admitindo a existência deles, mas apenas o fato de que a cosmovisão politeísta era predominante nas culturas ao redor de Israel. Versículo 8. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem em alguma semelhança de alguma coisa que há acima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Esse versículo quer dizer que o termo hebraico conduzido como imagem de escultura significa coisa esculpida. Neste contexto, ele pode se referir não apenas às aparências de deuses pagãos, mas também ao próprio Senhor. Versículo 9. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira, quarta geração dos que me odeiam, e que mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse versículo quer dizer que o contexto pactual, desprezar Deus, não significa rigorosamente detestá-lo, como fortes implicações emocionais, mas sim rejeitá-lo como parceiro pactual. Para Israel, amar a Deus significa escolhê-lo e concordar com obedecê-lo. Do modo inverso, odiá-lo significa desobedecê-lo. Quando Deus é o sujeito, ele é descrito como tendo amado Israel, no sentido de escolher Israel, para ser seu povo especial. A melhor ilustração de amor e ódio, com estas nuances, é a declaração do Senhor: Eu amei Jacó e odiei Saul. O significado é claramente que Deus escolheu Jacó para herdar os privilégios pactuais, mas não escolheu Esaú. Versículo 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente ao que tomar o seu nome em vão. Esse versículo quer dizer que as palavras hebraicas por trás da expressão tomar em vão comunicam a ideia literal de usar o nome do Senhor de maneira fútil, leviana ou imprópria. Banalizar o seu nome é denegrir o próprio Deus. Versículo 12. Guardarás o dia de Shabá para mantê-lo santo, como o Senhor teu Deus te ordenou. Esse versículo quer dizer que guardar o dia de Shabá é literalmente separá-lo para um propósito especial. A ênfase não está em permanecer inativo no Shabá, mas sim em fazer dele um tempo de reflexão, louvor, adoração e serviço. Versículo 13. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o dia do Shabá do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os teus bois, os seus jumentos, nem algum dos teus animais, nem estrangeiro que estiver dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva possam descansar como tu. E lembrar-te que foste servo da terra do Egito, e o que o Senhor teu Deus te tirou dali como mão forte e braço tendido. Portanto, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o 7º dia, o dia de Shabá.
Esse versículo quer dizer que o sétimo dia faz lembrar o sétimo dia da criação, quando toda a obra de Deus da criação já estava concluída. O verbo usado em Gênesis, shavá, significa cessar, que comunica a nuance de interromper alguma coisa com possibilidade de fazer outra coisa qualquer, não necessariamente uma cessação absoluta da atividade. Versículo 15. E lembra-te que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão estendida e braço forte. No idiomatismo hebraico, lembra-te comunica o sentido de profunda reflexão e meditação no passado, especialmente com relação aos atos poderosos de Deus de amor e graça. No relato do Êxodo, o motivo para se lembrar do Shabá era que Deus tinha cessado sua obra de criação no sétimo dia. Em Deuteronômio, Israel foi chamado para recordar um evento mais recente, a mais poderosa obra de Deus em favor deles: sua redenção da cruel servidão. Versículo 16. Honrará teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que tudo te vá bem na terra do Senhor que Deus te dá. Esse versículo quer dizer que os filhos devem honrar pai e mãe, pois estes foram criados à imagem de Deus e de maneira mais imediata representam sua glória e autoridade sobre os filhos. A palavra honrar traduz um verbo que significa literalmente considerar pesado. Este está associado à noção de que pessoas importantes são pesos pesados, carregados de glória e honra. Os pais devem ser considerados como tais carregados de responsabilidades e privilégios dos quais os filhos devem estar cientes e os quais eles devem se sujeitar, se é que irão obedecer e agradar a Deus. Êxodo 21:17 declara que quem amaldiçoou seu pai ou sua mãe certamente será morto. A palavra amaldiçoar aqui traduz um verbo que significa ser leve ou considerar leve. Honrar os pais é atribuir-lhes a mais alta consideração. Desonrá-los é amaldiçoá-los e considerá-los como um desprezo. Versículo 17. Não assassinarás. Embora muitas versões usam o termo genérico, não matarás, a intenção, evidentemente, é falar do homicídio planejado. Não assassinarás, que indica causar a morte premeditada de um ser humano. O homicídio ocidental já foi considerado e a execução por autoridades constituídas, governamentais e outras era permitida como pena capital. E outras era ocasiões de guerra. O assassinato é abominável, porque os seres humanos são criados à imagem de Deus e matá-los, de fato, é um golpe contra o próprio Deus. Nem cometerás adultério. O adultério é descrito em vários textos do Antigo Oriente Próximo como grande pecado, sugerindo que mesmo os pagãos estavam conscientes da sua gravidade. Uma imagem pública comum é o casamento como uma metáfora para a relação de Deus com Israel e para a relação de Cristo com a Igreja. Em ambos os casos, a infidelidade por parte do povo de Deus é idêntica ao adultério. Nem furtarás, nem dirás falso testemunho contra o teu próximo. O nome do mandamento é mais familiar do que um contexto legal onde o testemunho é requerido da testemunha ou de outras pessoas informadas, uma vez que uma pessoa acusada de um crime podia sofrer séria penalidade ou mesmo a morte por sua violação de lei. Era essencial que a evidência fosse verídica. 21. Nem cobiçará a mulher do teu próximo, nem desejará a casa do teu próximo, o seu campo ou o seu servo, ou a sua serva, ou o seu boi, ou o seu jumento, ou coisa alguma que seja o teu próximo. Cobiçarás e desejarás. São essencialmente a mesma coisa, como é visto em Êxodo 20:17, onde o mesmo verbo hebraico é usado tanto para a casa quanto para a mulher. Aqui o mesmo verbo ocorre para uma mulher e um verbo diferente para todo o restante. Uma explicação possível é que na terra de Canaã as famílias viveriam em quarteirões próximos, onde o desejo pela propriedade do vizinho poderia ser uma tentação mais séria. Versículo 22. Essas palavras do Senhor falou a toda a vossa assembleia
no monte do meio do fogo, da nuvem, da espessa escuridão, com grande voz, e nada mais acrescentou, e as nuvens em 2 tábuas de pedra, e as entregou a mim. Esse versículo quer dizer que o fogo, a nuvem e a espessa escuridão indicavam a transcendente glória do Senhor. O fogo sugeria sua conspicuidade, e a nuvem e a escuridão sua ocultação, onde a glória do Senhor aparece em todo o seu esplendor. Nenhum ser humano podia contemplá-la para viver. As 2 tábuas de pedra refletiam os costumes do antigo Oriente Próximo, para se fazer uma cópia dos textos pactuais para cada parte. Uma destas tábuas era para o Senhor e a outra para Israel. Versículo 23. E aconteceu que quando ouvistes a voz no meio das trevas, pois o monte ardeu em fogo, vos aproximastes de mim com todas as cabeças das vossas tribos e vossos anciões. E dissestes: eis que o Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala como um homem, e ele vive. Agora, portanto, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se ouvirmos mais a voz do Senhor nosso Deus, então morreremos. Pois quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando no meio do fogo, como no meio do fogo? Hoje vimos que Deus fala com um homem e ele vive. Agora, portanto, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se ouvirmos mais a voz do Senhor nosso Deus, então morreremos. Pois quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando no meio do fogo, como nós ouvimos, e viveu? Aproxima-te tu e ouve tudo que o Senhor nosso Deus te falar, e tu nos dirá tudo que o Senhor nosso Deus te falar, e o ouviremos e o faremos. Versículo 28. E o Senhor ouviu a voz das tuas palavras quando me falaste, e o Senhor me falou: eu ouvi a voz das palavras deste povo que eles disseram a ti. Tudo o que eles disseram falaram bem. Se houvesse neles um coração de modo que me temessem e guardassem sempre os meus mandamentos, de modo que tudo lhes fosse bem, e com os meus filhos para sempre. Esses versículos quer dizer que após a recepção dos termos do pacto, o povo tinha dito: tudo o que o Senhor falou, faremos. No entanto, o Senhor não se impressionaria com os compromissos verbal deles, como um coração com disposição para temer a Ele e para obedecer a todos os seus mandamentos. Versículo 30. Vai dizer a eles: entrai outra vez em vossas tendas. Mas quando a ti, fica aqui comigo, e te falarei todos os mandamentos, os estatutos e os juízos que ensinares a eles, para que possam cumpri-los na terra que lhes darei como possessão. Portanto, observe e faça como o Senhor teu Deus vos ordenou, e não vos desvieis para a direita ou para a esquerda. Andareis com todo o caminho que vos mandou o Senhor vosso Deus, para que vivais e tudo vá bem convosco, para que prolongueis os vossos dias na terra que possuireis.